através do Plano Nacional de Educação, foi retirada a ideologia de gênero. Mas, infelizmente, há um grupo que insiste em efetivá-la no Brasil de qualquer maneira. E é um mal que vem para destruir mesmo a família e agredir a sociedade de uma forma brutal. O que o senhor tem a nos dizer sobre esse assunto, professor Paulo? Bom, deputado, primeiro, o mesmo agrupamento que defende a ideologia de gênero é aquele que defende a descriminalização do aborto. Não se poderia esperar nada muito diferente. Alguém que acredita que a vida pode, inclusive, ser extinta no útero materno, não está preocupada com a vida após o nascimento. É alguma coisa coerente, não se poderia esperar nada diferente. Mas, basicamente, a ideologia de gênero, falando de forma sucinta, ela consiste na ideia, na ideologia, um conjunto de ideias, que preconiza a ausência de qualquer identidade relacionada ao sexo biológico. Então, embora seres humanos nasçam homens ou mulheres, como na natureza, os animais, os bichos também nascem machos e fêmeas, naturalmente há, em virtude desse sexo, do meu sexo, uma vinculação emocional, um comportamento que é inerente ao sexo que me foi dado. Para os ideólogos de gênero, essa vinculação ela simplesmente não existe. O meu comportamento masculino ou o comportamento feminino das mulheres não está atrelado ao sexo, mas sim a uma construção social. Então, o que fazer com as crianças? Dizem os ideólogos. Sujeitemo-las às duas experiências. Peguemos um menino e demos ao menino roupas de meninos uma hora e outra hora roupas de meninas. Brinquedos de meninos em um momento, em outro momento brinquedos de meninas. Por quê? Como a sua identidade de gênero ela não está vinculada ao sexo, eu tenho que oferecer amplas oportunidades para que aquela criança venha a efetivamente decidir qual gênero a que ela quer pertencer, e hoje parece que já estão catalogados mais de 50 gêneros. Verdade. E, mais do que isso, esse gênero ele seria fluido. Então, um dia se deseja um comportamento masculino e se tem um comportamento masculino, no dia seguinte um comportamento feminino e se tem um comportamento feminino, e com isso há um desprendimento total da identidade de gênero com a sua identidade sexual. Naturalmente, esse tipo de absurdo, porque me perdoe a expressão tanto quanto agressivo, mas eu não encontro outro. Para mim, isso tangencia a loucura, né? Não é alguma coisa que a razão possa aceitar. Nessas circunstâncias, o que se pretende, ou melhor, as armas de que se utilizam essas pessoas é a mentira. Alegam que estão tentando proteger a diversidade, proteger aquelas pessoas que hoje são discriminadas na sociedade. Alegam que pretendem, com isso, fazer com que um olhe o outro com maior generosidade. Mas, na verdade, não conseguem sequer aceitar as diferenças. Para que eu respeite o outro, para que eu respeite a diferença, é preciso que eu reconheça as diferenças. Então, eu reconheço as diferenças, mas mesmo vendo no outro alguém diferente de mim, eu respeito, eu o acolho. A ideologia de gênero é um paradoxo, mas sempre, e para ser implantada, ela necessitará disso, a capa será uma capa bonita, uma capa de tentativa de diálogo, uma capa de respeito, uma capa de proteção a um grupamento discriminado de um modo geral. Infelizmente, isso não passa de uma capa, de uma cobertura. Desvendada essa cobertura, o que se encontra por trás, como o deputado já adiantou, é uma irresignação com a família. Não se gosta da família, homem, mulher e filho. A família ela não é desejada para esse agrupamento. Desde a época de Marx, diziam os seus adeptos, e ele próprio disse isso em uma obra que acabou, que não foi concluída, que a opressão ela começa na família.
E aquela opressão que se verifica, por exemplo, no mercado de trabalho, é uma projeção daquela opressão familiar. De modo que, para acabar com a opressão do trabalho, seria necessário acabar com a própria família, porque a família é o fruto da opressão. É essa a verdadeira ideologia que está por trás. Acreditam essas pessoas, esses ideólogos, que a família não é algo positivo, que é algo opressor. E querem, então, destruir a família. Mas se partirem para um debate aberto, não conseguirão êxito, terão uma resistência muito profunda, porque, embora talvez eles tenham experiências muito dolorosas de família, nós não sabemos por que chegaram a esse ponto, as famílias, de um modo geral, são aquele lugar de apoio e acolhimento. Então, se há famílias opressoras, com problemas, o que o Estado tem que fazer, o que as igrejas têm que fazer, é colaborar com essas famílias, dar-lhes o instrumento de que elas precisam para que voltem a ser aquilo que devem ser, um lugar de acolhimento, de proteção, de ensinamento, de formação. Então, a ideologia de gênero ela não tem nada a ver com respeito ao homossexual, ao transexual, não tem nada a ver com isso. Ao contrário, esses conceitos, inclusive, eles são absolutamente diluídos, porque na medida em que eu não aceito uma diferença sexual, uma diferença de sexo entre um ser humano e outro, né, eu não preciso reconhecer ou respeitar aquele que é diferente de mim. São todos iguais e cada dia um se comporta de uma maneira. Todas as expressões heterossexualidade, homossexualidade, transexualidade, elas se acabam, elas se perdem por completo. Então, não há nenhuma preocupação com respeito ao próximo nessa ideologia.